Aí, pessoal, questão de número 58 do capítulo 5 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos um homem de 85 quilos que desce de uma altura de 10 metros em relação ao solo, segurando em uma corda que passa por uma roldana sem atrito e está preso na outra extremidade a um saco de areia de 65 quilos. Com que velocidade o homem atinge o solo se ele partiu do repouso? Então, nós temos aí o nosso sistema do homem preso aí numa corda, né, suspensa, em volta de uma roldana, onde a outra extremidade está presa por um saco. E aí, nessa configuração, né, digamos que ele está ali no nível da quina dessa mureta aí em marrom, que possui uma altura de 10 metros. E aí, obviamente, por ser mais pesado, ele vai descer, trazendo o saco para cima e vai ter uma aceleração, na qual ele vai atingir uma certa velocidade quando atingir o solo, 10 metros depois. Então, a altura que ele vai descer é de 10 metros. Então, qual é a velocidade final, né? Ou seja, qual é a velocidade com que ele vai chegar ao solo? Para isso, a gente tem que descobrir qual é a aceleração, né? A aceleração do sistema. Porque, como ele vai estar no repouso, o sistema vai partir do repouso, então sua velocidade inicial é zero. E aí ele vai começar a ter uma taxa de variação na sua velocidade, que é dada pela aceleração. Não é simplesmente a da gravidade, porque nós temos aí um sistema de roldana, né? No caso onde você tem um contrapeso do outro lado. E, dito isso, vamos fazer o diagrama de forças atuantes sobre as duas massas presas a esse sistema por uma corda, para a gente identificar qual é a aceleração desse sistema. Por conseguinte, que vai ser a aceleração do nosso camarada aí que está preso à corda. Então, nós temos o peso do homem, né, desse lado daqui da corda, e no sentido oposto, atuando sobre ele, a força de tração. Partindo da análise do saco, nós temos, atuando sobre o saco, o seu próprio peso e a força de tração da corda. Então, feito o diagrama de forças, agora vamos aqui escrever as equações sobre esses diagramas. Então, a força resultante atuante no homem, né? Então, FRH, né? Força resultante do homem, vai ser igual a força-peso dele menos a força de tração. Então, a gente vai considerar como sendo o sentido positivo, o sentido do movimento na direção que o homem está indo. Então, nesse caso, a força-peso é na direção do movimento e a força de tração é no sentido contrário. Do ponto de vista do saco, já é o inverso. A força-peso é no sentido contrário ao movimento e a força de tração é no sentido do movimento. Então, por isso que a gente tem força de tração menos força-peso do saco. Então, somando essas duas equações, né, no nosso sistema de equações, nós vamos eliminar as trações, porque elas são as mesmas, né? Porque formam o par ação e reação, né? Então, se a corda é puxada de um lado com uma força, ela é puxada com a mesma força do outro lado. A atração é a mesma para os dois lados. Então, vamos ficar aí com a soma das forças resultantes atuando em cada corpo, o saco e o homem, igual à diferença dos pesos entre eles dois. Mas como que a gente quer a aceleração resultante, então abre-se aí essa equação. Então nós temos que a força resultante do homem é a massa dele vezes a aceleração resultante do sistema, mais a massa do saco vezes a aceleração do sistema, igual a diferença dos pesos dele, né? Dada ali pela massa de cada um multiplicada pela aceleração da gravidade. Reorganizando a equação, nós podemos colocar as acelerações em evidências, né? Já que elas estão multiplicando cada termo ali. E como a gente quer a aceleração resultante, isola ela em um dos lados da igualdade. Então, nós temos o quociente entre as diferenças das massas do homem e do saco sobre a soma dessas mesmas duas massas, multiplicada pela gravidade, pela aceleração da gravidade.
nós temos todos esses valores, então substitui 85 menos 65 sobre 85 mais 65 multiplicado por 98, que vai dar aí 1,306 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração do sistema, a aceleração com que o homem desce com a corda e a aceleração com que a corda puxa o saco. Então, já que ele está aí se deslocando com uma aceleração, parte do repouso e se movimenta por uma distância, então nem precisamos de uma equação que envolva o tempo. Então podemos usar Torricelli. Então tá aí. Nós temos a velocidade final, que é o que ele pede, v quadrado, igual a velocidade inicial quadrada, que vai ser zero, porque ele parte do repouso, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E essa aceleração é a aceleração resultante que a gente acabou de encontrar. O deslocamento são os 10 metros que ele desce junto à corda. Então, nós temos que a velocidade final vai ser a raiz desse termo, 2 vezes a aceleração e o deslocamento, que vai ser dada aí pela raiz de 2 vezes 1,306 vezes 10, que é o nosso deslocamento. Isso vai dar aí uma velocidade, quando ele atingir o solo, de 5,1 metros por segundo. Muito bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Críticas, dúvidas e sugestões aí nas caixas de comentários. Curte, compartilhem, dê essa força e até a próxima questão.